Pessoal da internet, também daqui da CFM, do Bisbe Notícias, estamos agora numa entrevista especial com a doutora, professora da Federal do Paraná, Desirê Salgado. Vamos falar sobre um evento importante que foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal nesse agosto tão especial que é de proteção às mulheres e também sobre a Lei Maria da Penha e, claro, eleições que vão chegar aí daqui a alguns meses, daqui a pouco, 2024. Professora Desirê Salgado, bem-vinda à CFM, ao Bisbe Notícias. Fica aqui seu espaço para cumprimentar todos os nossos ouvintes e também quem assiste na internet. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que você estiver assistindo e acompanhando essa nossa conversa. É um prazer estar aqui com vocês. Um abraço, Stallone. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem aí, divulgando informações e conhecimento para todo mundo. É uma grande honra estar aqui com vocês. Legal. Professora Desirê Salgado, além de trabalhar com direito, né, na Universidade Federal do Paraná, tem uma experiência grande no setor constitucional. Então, vou puxar a corda aqui para a decisão dessa semana do Supremo Tribunal Federal, que julgou a defesa da honra. Professora, o que a senhora pode explicar para nós? Era uma tese que nunca teve registro legal, mas foi usada pela Justiça para absolver muitos homens que mataram mulheres por motivos absurdos. A senhora pode fazer uma breve explicação sobre isso? Então, a gente tem um Código Penal, Stallone, que é de 1940. Você deve imaginar como era a posição das mulheres na sociedade naquele tempo. Aliás, até 1962, nós mulheres não podíamos fazer várias coisas sem autorização de um homem, seja o nosso pai, seja o nosso marido. Né? Então, havia como se a gente tivesse menos capacidade do que os homens, se a gente fosse incapaz para fazer contratos, aceitar um emprego, até se alistar como eleitora. Então, volte e meia alguém fala, nossa, 2023, né, ou 2022, 90 anos do voto feminino no Brasil. Nada disso. Até 62, as mulheres só podiam se alistar se os homens permitissem. Então, neste caldo de cultura que foi feito o Código Penal de 1940, que inclusive dizia que os crimes contra a dignidade sexual só eram praticados se fossem contra a mulher honesta. Se a mulher não fosse honesta, não havia aí nenhum crime se fosse cometido alguma violência contra essa pessoa. E nesse Código Penal há o que a gente chama de excludente de licitude, uma série de elementos que excluem aquele ato como crime. E um deles é a legítima defesa. Então, se alguém está tentando te matar e você se protegendo mata essa pessoa, não há crime porque você não tinha o que fazer, era a única maneira de você se defender. Tem gente que vai apontar isso nos anos 70, né, principalmente por conta da notoriedade do caso Dock Street, que acabou matando Ângela Diniz, que essa legítima defesa foi ampliada para uma tal legítima defesa da honra, em que homens que, flagrando ou sabendo de mulheres adúlteras, infiéis, assassinavam essas companheiras, essas mulheres, em nome da defesa da sua honra. Isso nunca esteve na legislação, mas estava presente aí nos tribunais do júri, em que advogados de defesa culpavam as mulheres por terem provocado a própria morte. Ou seja, se elas não fossem adúlteras, se elas não fossem infiéis, se elas não tivessem uma vida leviana, se elas não quisessem ser libertinas, o homem pobre não tinha sido levado ao assassinato. Isso passou por décadas, inclusive agora, depois que a Constituição de 88 mudou todo o cenário, garantiu a igualdade, ainda assim a gente vai ver essa argumentação sendo trazida em defesa de homens em casos de feminicídio. Então, essa é a história da legítima defesa da honra. Legal, professor Desirê, nós temos, né, nesse mês de agosto, uma campanha sobre a proteção das mulheres contra a violência às mulheres e celebramos também a Lei Maria da Penha, que deu um marco muito importante sobre a proteção das mulheres contra a violência doméstica, mas qualquer tipo de violência. Como funciona esse marco legal? Ele realmente mudou a vida das mulheres? E como as mulheres podem usar esse mecanismo? Como funciona essa parte do acesso à proteção? A Lei Maria da Penha traz uma série de medidas protetivas que podem ser solicitadas pelas mulheres para afastar esses homens violentos ao seu redor. Né? Às vezes, a maioria das vezes são maridos, mas podem ser namorados, companheiros, às vezes até pais.
A Lei Maria da Penha transformou um pouco a sociedade brasileira ao trazer punições efetivas e principalmente preventivas para quem se relacionava de maneira violenta. No entanto, a mentalidade das pessoas ainda permanece a mesma. Então, se a gente for pensar, Stallone, né, a gente falando da decisão do STF, há 17 anos foi colocada a Lei Maria da Penha em vigor, depois de uma condenação do Brasil lá na Corte Interamericana de Direitos Humanos. E mesmo assim, os tribunais continuavam reconhecendo a possibilidade de um homem matar uma mulher em face da legítima defesa da honra. Foi preciso que essa semana, acho que dia 2 de agosto, na abertura do ano ou do semestre judiciário, em pleno mês de agosto, também, né, vinculado a essa ideia da necessidade, infelizmente, até hoje, da gente ter que defender as mulheres de agressões, de todos os tipos de violência, decidi que isso era incompatível com a Constituição. Então, esse conjunto de decisões legislativas, como a Lei Maria da Penha, e também judiciárias, como essa decisão dessa semana, na arguição de descumprimento de preceito fundamental 779, promovida pelo Partido Democrático Trabalhista para dizer que a alegação da tese é inconstitucional, é que a gente vem tentando avançar em relação à mentalidade social no que se refere à dignidade das mulheres, ao respeito da maneira como as mulheres vivem. Eu estava ouvindo a sustentação oral da advogada-geral da União. Ela trouxe um número horroroso. Só no último ano morreram 1.410 mulheres por É muito. feminicídio. Ou seja, são 4 mulheres por dia que são assassinadas no Brasil simplesmente pelo fato de serem mulheres. Então, a gente precisa, embora a Lei Maria da Penha tenha muito a ser comemorada, a gente precisa fazer muita coisa ainda. Se você deixar, eu faço até um convite aí para vocês. Vamos Na lá. próxima terça-feira, que é o dia 8 de agosto, se não me engano, na Assembleia Legislativa do Paraná, às 9h30, a Procuradoria da Mulher vai promover uma audiência pública para falar do papel das instituições na promoção da defesa das mulheres, ou seja, como as instituições estão agindo para evitar com que as mulheres sofram violência. Por um lado, eu fico feliz, né, que as instituições estão discutindo isso. Então, vem a OAB, vem o Tribunal de Justiça, vem o Ministério Público, vem o Poder Legislativo, vem o Poder Executivo. Mas, por outro lado, eu fico muito triste que a gente ainda esteja tendo que discutir isso, que ainda haja mulheres que morrem por conta dessa violência. Então, fica o convite para ver se a gente consegue avançar mais um pouco e mudar um pouco o cenário dessas mulheres. Legal. A professora Desirê, como homem, né, eu posso historicamente testemunhar que realmente temos muitos privilégios e as mulheres merecem muito mais respeito e espaço na sociedade. Ainda bem que, mesmo atrasado, estamos conquistando esses direitos tão fundamentais. A Lei Maria da Penha, agora a extinção inquestionável da defesa da honra como argumento para feminicídios. E com certeza vamos divulgar essa audiência pública sobre as mulheres no Bisbe Notícia, aqui na CFM, e vamos fazer a cobertura em texto e em fotos também sobre esse material e vamos repartilhar, né? Espalhar o convite e só mandar o material que a gente espalha. Aproveitando o ensejo, nós temos daqui a pouco eleições, tanto para vereadores quanto para prefeitos, e eu quero saber como que está a Desirê, que já foi candidata a Senado pelo Paraná nas eleições de 22. A senhora está organizando, está avaliando, é pré-candidata? Então, fui candidata em 2022, né? Mas cada espaço, cada novo ciclo eleitoral, as coisas se rearranjam, né? A gente sabe disso, que é muito difícil a gente antecipar muito como é que vai ficar a configuração política, mas eu estou à disposição do partido, né? Se o partido achar que é conveniente me apresentar como candidata, seja a Câmara Municipal aqui de Curitiba, onde eu tenho meu domicílio eleitoral, seja a Prefeitura da capital, eu estou aí à disposição. No entanto, vejo que uma das grandes disposições que nós temos hoje é fazer com que vários partidos do campo democrático e progressista se apresentem como alternativa única. Aí, quem sabe, a gente consegue fazer uma gestão um pouco diferenciada aqui da capital, com um olhar mais atento para a classe trabalhadora, para esse pessoal que não tem tido ou não tem sido prioridade das gestões. Legal. Temos ainda uma possibilidade do senador Sérgio Moro, que encontra-se em um processo, né, de talvez perda do mandato e uma possível eleição suplementar.
Como seria? A professora Desirê tende a participar também ou não? É uma surpresa que tem que ser discutida caso realmente abra essa janela. A gente vai ter que esperar para ver se o ex-juiz, ex-ministro, ex-candidato à presidência da República, quase ex-eleitor do Paraná, e quem sabe, então, ex-senador, vai abrir de fato essa vaga para disputa em eleição suplementar. Novamente, como eu disse na pergunta anterior, eu estou à disposição. Eu gostei muito de fazer a campanha ao Senado, vi que eu tenho muito a descobrir a respeito dos problemas concretos locais do Paraná, porque a gente pode até fazer estudo sobre isso, discutir com pessoas, mas estar nos lugares em que esses problemas estão acontecendo, isso para mim foi muito interessante. Também acredito que o PDT vai sim apresentar uma grande alternativa para ocupar esse espaço no Senado. O Senado, além de compor com a Câmara a elaboração da legislação, que já é super importante, a gente viu esses dias, né? O Senado confirma ou afasta indicações de autoridades indicadas pela Presidência da República. Isso é um papel extraordinário. Também tem um papel muito importante na questão tributária, na distribuição das rendas dos estados e dos municípios. Também tem um papel muito importante na política econômica. O Senado também vai julgar, eventualmente, autoridades como a Presidência da República, integrantes do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, é um lugar muito importante e a gente precisa ter uma representação que seja digna do nosso Estado. E se tudo der certo, se o partido achar que esse é o caminho, estarei à disposição aí do eleitorado paranaense. Que legal, professora Desirê Salgado, falando de Curitiba. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, também pode acessar o Bisbicast, né? Nosso canal de áudios aqui da internet. Também o site tá por dentro ali.com.br de Maringá. E agora, professora, quero desejar para a senhora uma boa semana. Quero agradecer demais sua entrevista, seu tempo, sua experiência formidável aí na área jurídica, uma referência em todo o Paraná e desejar que boa sorte na campanha. Na minha opinião, as mulheres não poderiam ser só candidatas, deveriam ser parte obrigatória das eleitas, junto com deputados, senadores, vereadores. Então, a cota hoje de eleição é 33%, um terço de gênero, mas eu acho que devia ser no mínimo 50%, e quem sabe a gente consiga mudar isso e trazer mais mulheres na política para criar políticas para as mulheres, garantindo mais direito, mais proteção. Então, fica aqui meu desejo de boa sorte, né, para todas as mulheres, que se a senhora, por acaso, for escolhida e nomeada candidata, tenha uma boa campanha. E agora deixo aqui o momento de despedida, não, mas sim o até logo, da professora Desirê Salgado, para todo mundo aqui do Bisbe Notícias e da CFM. Eu que agradeço, Stallone. De fato, foi um prazer conversar com você, uma honra estar aí com você de volta. E muito obrigado por esses desejos, não apenas de sucesso para uma mulher específica, mas para todas as mulheres aí do Brasil, né, do Paraná, de todas as nossas cidades. Essa decisão do STF vai falar em igualdade de gênero, para afastar a tese da legítima defesa. Isso que você propôs aí também é igualdade de gênero, não cotas de candidaturas, mas cotas de assentos no parlamento, para que a gente venha aqui discutir outra coisa, né? Que não venha discutir aí esse feminicídio, violência contra as mulheres, que a gente possa ter pautas que tenham superado essa questão de uma desigualdade que ainda permanece na sociedade. Enquanto isso for pauta, no entanto, enquanto isso for assunto, pode me chamar para falar disso, que estamos aí na luta já há bastante tempo para que a política se inunde de mulheres e que a gente reconheça que todas as pessoas têm direito de fazer parte dessa estrutura de tomada de decisões. Muito obrigada de novo pelo espaço. Nós agradecemos a vossa atenção, vosso tempo, a agenda disputada. Obrigado, professora Desirê. E você da CFM, do Bispo Notícias, leia, ouça, compartilhe, ajude a gente a informar. E eu quero, professora, que a senhora diga uma última vez aquele merchan, ou aquele slogan de mentes esclarecidas que a senhora compartilha na internet. Eu acho que é muito importante para nós aqui também. Esse slogan que eu tenho repetido bastante é uma fala de Leonel Brizola. Né? Eu agora acompanho a Fundação Leonel Brizola Alberto Pasqualini, que é a fundação do partido, e a gente tem uma meta, que é inundar o Brasil de consciências esclarecidas. Certamente vocês estão ajudando a gente aí, e a gente quer inundar o Paraná, inundar as nossas 399 cidades de mentes esclarecidas, pessoas que tenham conhecimento, que tenham a informação e que
agarrem as rédeas do seu próprio destino para fazer uma vida melhor para todas as pessoas. Bora lá. Bora lá, mentes esclarecidas. Professora Desirê, muito obrigado. E você, ouvinte, vem que tem mais.